Olá pessoal, bem-vindo ao canal Jogo da Vida Real aí, começando mais um vídeo. E vamos falar aí sobre essa parada aí do 38. A gente pode ver que o 38 falou assim, porque a Lei Áurea foi um grande erro, né? Para isso a gente tem que voltar àquela época e entender o que estava acontecendo, né? A nossa rainha, a Princesa Isabel, ela estava querendo libertar os escravos. Isso já vinha desde Dom Pedro I, né? Então a família já era abolicionista, porque eles identificavam que aquilo ali era o povo deles, né? E por ser uma família monarquista, porque eles eram família real, né? Como era uma família real, eles não tinham concorrência, não tinha eleição. Então eles viam aquilo ali como o povo, e aquele povo ali era uma simbiose. Ele dependia do povo, toda a família real depende do povo, e o povo depende da família real, né? das leis e decisões. No caso, os donos de escravos já estavam tendo aquelas leis lá para poder sexagenário e tudo mais, para liberar a galera. E aos poucos estava saindo, mas estava demorando, mas estava saindo, porque tinha a lei do sexagenário, tinha o ventre livre e mais uma coisa que já existia, que era a compra de alforrias. Muitos que compravam, os que mais compravam a alforria era as baianas, vamos dizer assim, entre aspas, que seria as vendedoras de comida, né, que ficavam ali pela rua, porque era o seguinte: a pessoa trabalhava a semana inteira, no final de semana ele juntava dinheiro para para comprar a própria alforria, e elas conseguiam bastante dinheiro, porque domingo, final de semana, o movimento é maior, né? É feriado e é cultura católica, né? E o domingo é dia do descanso, então domingo era o dia mais fértil para elas, né? E elas conseguiam comprar sua alforria. Tanto elas quanto os trabalhadores mesmo, eles iam juntando aos poucos, porque domingo eles podiam trabalhar para si mesmo. Muitos escravos eram carpinteiros, alguma coisa assim, e por fora trabalhavam com mais... procuravam trabalhos com mais retorno financeiro, né? E ainda ganhavam uma pontinha por trabalhar na própria fazenda, né? E aí eles iam juntando e iam comprando uma alforria. E, né, tinha ali os donos de escravo, e aí juntaram comunaram com os militares para poder dar um golpe na rainha. Para quem não sabe, existia a Guarda Negra, né, que eram os capoeiristas, que formados geralmente por capoeiristas e alguns marinheiros negros, e muitos marinheiros negros, na verdade, por essa parada da capoeira e luta e tudo mais, muitos negros eram um pouquinho fissurados em exército, em marinha, essas coisas, e eles adoravam ter funções também, né? Muitos cozinheiros, muitas coisas do gênero, né? E aí o que acontecia? Tinha essa guarda negra que estava protegendo a rainha. E aí a rainha, qual era a ideia da rainha? Abolir a galera e reembolsá-los, né? Eu esqueci o termo correto. Mas aí eles iam reembolsar a galera, ia dar uma grana pra galera tocar a vida e começar e poder entrar no mercado. Aí o que aconteceu? Houve o golpe da República. Fundaram a República. A República foi um golpe dado na monarquia, e aí eles não tinham o plano para reembolsar a galera, né? O plano deles era reembolsar os donos de escravo. Na minha opinião, reembolsar os donos de escravo, como o 38 disse,
pode até ser imoral, mas seria o melhor estratégico falando, porque assim diminuiria o borbulho dos inimigos da monarquia, no caso, né? E em vez de abolir a escravidão, eu acho que seria melhor melhorar os meios de pagamento, diminuir as dívidas, pagar uma dívida ali e acolá, e para poder continuar no processo gradual de libertação de escravos. Porque o que acontece? Assim que os escravos foram libertos, os caras deram o golpe, os militares e os donos de escravo, eles continuaram a querer destruir o que tinha acontecido ali. Então eles continuaram a querer terem escravos. Então o negócio era não reembolsar a galera para poder continuar uma escravidão paga com merreca, entendeu? Tipo, vamos pagar pouco pros caras, os caras vão continuar trabalhando pra gente, a gente paga menos do que os caras comia e dormia e tudo mais aqui. A gente paga menos, a gente só paga comida, os caras, e o gasto com dormir, remédio, essas coisas, eles se viram. E então, o que aconteceu? Pelo fato da escravidão ter sido, soltou todo mundo de vez, foram 700 mil, 1 milhão por ali, várias alforrias, todo mundo, houve aquele boom de funcionários novos, né, no caso tinha muito desempregado, vamos dizer assim, 800 mil, um negócio assim. E aí o que acontece? Acontece uma inflação de mercado instantânea. Então o negro que já ganhava um pouquinho ali, ele já estava tentando se estabilizar. O cara que pagava, tipo, não tô falando sobre quanto ganhava, 1.000 cruzeiros. Mas aí aparece vários outros negros, o cara que tá pagando 1.000 cruzeiros para eles falar, vou pagar 300 porque tem mais mão de obra, né? A lei da oferta e demanda, houve uma inflação. E aí o que aconteceu? Aconteceu a criação das favelas. Aconteceu um boom de maltas também, que tinha algumas maltas que seriam mais ou menos umas semelhante a gangues, né? Porque gangue, malta, essas coisas são culturas africanas, muito comum, né? Vem de lá. Então, essas maltas teve um boom e os caras começaram a fazer coisas erradas, começaram a roubar, começaram a traficar aquilo que era ilegal, ou traficar até coisas legais, tipo, roubaram alguma coisa ali, começaram a fazer coisas erradas, e aí começaram a fama negativa do negro. Parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, que os caras foram libertos, mas os caras não podiam engajar no mercado com facilidade. Acontecia o mesmo aqui, porque aquele boom de desempregado, e aí os caras começaram a roubar para se manter, por necessidade e por discriminação, e por orgulho também. Assim foram parar nas favelas, e estando nas favelas, eles não tinham documentos da terra que eles estavam, e assim eles não poderiam vender a terra, né? Vamos supor que mesmo naquela época o cara tinha uma casa ali num ponto muito legal, fez uma casa ali, mas ele não podia vender, mesmo que seja para um branco, ele não podia vender porque não tinha documento do terreno. Então até hoje não se tem, a galera que mora lá não tem o documento. A gente tem o partido aí que tem esse movimento MST, a galera tá lá, eles também não têm documento da terra. Então toda essa galera de antigamente também ficou refém de políticos, porque não era mais monarquia, agora era república. Então eles ficavam dependentes de políticos, e os políticos variavam às vezes
aquele político morria, ou aquele político era de um partido e aparecia outro partido, e aí ele passava para outro partido, e aí ficava naquela coisa, a galera não se une, acaba... Esse é um efeito da República, né? Porque como tem vários políticos e a gente fica avaliando as propostas, a gente nunca tem um certo. A gente está sempre vendo qual é o melhor. No caso da monarquia, eles não precisavam disso tudo. Na minha opinião, se a Princesa Isabel não tivesse abolido tão imediatamente, eles continuariam no poder e eles poderiam auxiliar melhor a galera e bolar um plano mais elaborado para poder soltar a galera. Mas aí eles foram, na minha opinião, muito emocionados e não calcularam esse golpe e todo esse caos que aconteceu depois, porque depois que a Guarda Negra foi dissolvida, porque os negros tinham vez com o Império, a Guarda Negra foi dissolvida, começaram a perseguir capoeiras, começaram a ter reforçaram a lei de vadiagem, criaram uma delegacia de jogos de azar. Então foi um completo caos e realmente um tiro no pé acidental, né? Porque a intenção é ótima, porém tudo na canetada de modo estatal, é muito ao Deus dará, sem calcular. Tem perspectiva, mas não tem cálculo. Esse é o problema. A gente tem que calcular as emoções das pessoas, como esses caras que se juntaram com os militares e deram o golpe e tudo mais. Então essas pessoas ficaram soltas e politicagem, e aí criaram uma malandragem e tudo mais. Quem não sabe, a malandragem é o ato de roubo, né? Porque a galera passava passava com a mala que não tinha sacola, né? Então a galera passava com a mala e os malandros roubavam as malas, né? E aí teve também esse boom de malandragem. A polícia, que contratava vários capoeiras, né? Contratavam... Porque as delegacias, elas estavam do lado da rainha, e os militares não gostavam e partiram e colocaram representantes dentro da polícia. Então a polícia começou a caçar os capoeiras, e aí fica aquela coisa, pô, só de você ser negro o cara já relaciona a capoeira, só de você ser escravo o cara já relaciona o fato de você morar na favela e não ter documento do terreno e não ter como. Então foi realmente um tiro no pé e tamo junto, acabou o vídeo, tempo. Curtam, compartilham e tamo junto.